Fala galera, aqui é Fernando Vale Castro, também conhecido como Fernandão, professor de História da UFRJ, coach integral sistêmico, analista comportamental. Eu estou aqui para trazer novidades, questões importantes, coisas que vão transformar a sua vida como estão transformando a minha vida. Valorizar as diferentes inteligências é o primeiro passo para estimular os diferentes alunos que temos na escola a desenvolver a sua potencialidade, as suas potencialidades. É claro que a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística são fundamentais, são importantes, mas como ela, nós temos outras tão importantes quanto. Um exemplo, a inteligência musical. A inteligência musical é a capacidade de você identificar sons, aprender instrumentos. Quantos talentos nós temos e quantos artistas maravilhosos nós temos que têm a inteligência musical apurada. A inteligência espacial, a capacidade de identificar-se, de se situar no espaço, de identificar soluções para diferentes espaços, de se localizar. Inteligência fundamental para arquitetos, pilotos. Temos a inteligência intrapessoal, aquela inteligência de autoconhecimento, de reflexão, tão importante para, por exemplo, escritores e poetas. A interpessoal, a das relações humanas, tão importante para professores, para psicólogos, por exemplo. A existencial, tão importante para filósofos, para a reflexão, para entender o mundo que nós vivemos. A inteligência ambiental, importante, por exemplo, para biólogos, ecologistas. Valorizar essas inteligências, todas essas múltiplas inteligências, é o primeiro passo para uma educação verdadeiramente transformadora. Howard Gardner, psicólogo de Harvard, chefe da equipe que desde os anos 70 desenvolve pesquisas sobre as múltiplas inteligências, considerado o pai da inteligência múltipla, afirma que todos nós, sem exceção, temos todas essas inteligências. O que nos diferencia é que cada um de nós tem diferentes níveis nessas inteligências. O próprio Gardner afirma: ninguém é igual a ninguém. Numa média, normalmente, nós temos 2 ou 3 inteligências que se destacam sobre as demais. Mas o importante é que todos nós temos o potencial de desenvolvê-las. Ou seja, todos nós podemos nos tornarmos mais inteligentes numa determinada área. É claro, se você não tem uma inteligência musical muito apurada, você jamais vai se tornar um músico profissional. Mas você pode aprender a tocar um instrumento. E o mais importante, essas inteligências de forma concatenada fazem com que você potencialize ainda mais aquelas inteligências que você tem maior competência. Ou seja, o que uma educação voltada para o pleno desenvolvimento do indivíduo deve fazer e deve buscar? Estimular todas essas inteligências para que, naquele campo ou naquelas áreas em que você tenha o seu maior talento,
você possa melhorar ainda mais, porque somos um só, nós somos sistêmicos. Cada inteligência desenvolvida potencializa as outras. Portanto, precisamos desenvolver todas essas competências. Esse é o caminho para a escola do futuro, ou melhor, para a escola do presente. Porque o futuro, não existe, o futuro é uma construção a partir das nossas ações do presente. Portanto, nós temos que lutar como educadores, nós temos que lutar como pais, como professores, para que cada vez mais as escolas ampliem a sua base curricular, não com aquela visão tradicional de currículo, em que você tem um conteúdo que tem que ser dado e que tem que ser cobrado porque o aluno tem que tirar uma nota X. Mas é um currículo abrangente para estimular o livre pensar. E aí, somando a isso, eu não posso deixar de falar dos perfis comportamentais, que é algo que já tem quase um século e que até hoje nós temos uma enorme dificuldade de incorporar isso nas nossas relações humanas e nas relações, evidentemente, de aprendizado. Eu estou falando da metodologia DISC, em que se estabelece 4 perfis básicos dos seres humanos: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Todos nós temos ao menos uma dessas características. Podemos ter até 3, acima de 50%. Mas o mais importante é que cada característica dela revela um tipo de personalidade. Óbvio, ninguém é igual a ninguém. Não estou falando com isso que todo dominante vai ter que ser tratado de uma forma igual, ou todo influente de uma forma igual. Mas você saber tratar de relações, né, como tratar a partir de diferentes perfis, você melhora a condição, né, das relações humanas, das pessoas à sua volta. E isso é fundamental para qualquer tipo de relação pessoal, para qualquer tipo de relação humana, seja pessoal, familiar, seja profissional e seja no campo da aprendizagem, que é o meu principal interesse.